Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a série Literatura com dicas de leitura. Como prometido, vamos falar sobre a coleção Plenos Pecados, que foi publicada em 98-99 no Brasil, com autores brasileiros e um argentino e um chileno. Então vamos primeiro falar da Inveja. Inveja, o Mal Secreto, é um livro do Zueni Ventura, muito famoso pelo 1968, o ano que não terminou, que é um livro de 88, que ele fala lá da juventude dos anos 60, né? Na época da ditadura militar, etc. E o Zueni está com 91 anos, né? Escritor de grande carreira. Então ele publicou em 99 esse livro, que é o Mal Secreto, a Inveja. Então é uma narração em primeira pessoa, e ele vai falando sobre as investigações sobre o que seria inveja. A inveja que move as pessoas, a cobiça, né? Então é tipo um romance policial que você vai seguindo as investigações do narrador, e ele vai perguntando as várias profissões, várias pessoas que ele encontra, e vai investigando que as pessoas se movem pela inveja, né? Os pobres se invejam os ricos, né? Será que é isso que acontece? E aí vamos ler um trecho aqui, ó. Outra vez no táxi, para passar o tempo, perguntei ao motorista se ele se preocupava com a inveja. Só não coloca um plástico aqui, aquele que diz que a inveja é um M, disse, evitando pronunciar a palavra toda, porque não gosto de palavrão, mas posso garantir ao senhor que a minha categoria é a que mais tem inveja. Daí para frente eu iria ouvir de médicos, padres, advogados, publicitários, jornalistas e artistas a mesma coisa. A minha categoria é a que tem mais inveja. Parecia que todo mundo carregava um livro pronto sobre o tema na cabeça. Por que você não faz um livro assim? Havia sempre alguém para sugerir. Eu, por exemplo, informava outro, costumo despertar muita inveja. E vinham os conselhos e as histórias, quase todos se parecendo em um ponto. O invejoso era sempre o outro. Então, o cara achava que o invejoso é sempre o outro. Estão sempre me invejando. Então parece que a inveja é a vaidade, né? Os vaidosos. A inveja é destrutiva, a cobiça é competitiva. Por isso, segundo ele, a publicidade prefere a emulação e a disputa, que são características da cobiça. Encontrei depois vários autores defendendo a mesma tese. A inveja detesta a competição, exceto quando o invejoso sabe que vai ganhar. Cobiçar, disse Dualib, ou um de seus autores, é um vício virtuoso da economia competitiva. Então aqui ele vai comparando os pecados, né? E há quem diga que a soberba é o primeiro pecado, né? Só que nessa coleção aqui, justamente o da soberba, que é do argentino Martínez, eu não tenho aqui em livro. Muito bem, então vamos para o segundo livro, que é do brasileiro José Roberto Toreira, jornalista, né? Publicou Terra Papagaio, famoso. E aqui ele vai falar da ira, do xadrez, né, truco e outras guerras. Ele vai falar assim, em ficção, de uma história que se passa na Guerra do Paraguai, né, lá no final do século XIX. E aqui os personagens lembram muito todos os nomes do José Saramago, porque não há nomes próprios, existem categorias, né? Então você tem um general, você tem um diplomata, você tem um coronel, você tem um tenente, você tem, né, as categorias, né? Não tem nomes, né? Então são ideias, né? Igual todos os nomes tem pessoas que são o historiador, o funcionário público, né? O taxista, a dona da venda, né? Não tem um nome próprio, todos os nomes só tem o nome do protagonista, né? Então aqui é a mesma coisa. Então ele categoriza as pessoas, e é uma forma até irônica, né? Igual, por exemplo, o general é convocado para a guerra, como é que ele reage, né? Já que tem que fazer uma guerra, né? A guerra do Paraguai, no caso aqui, né? Ele vai mostrando, não é um romance histórico, né? Mas dá um contexto histórico que realmente existiu a guerra do Paraguai, né? Então é nesse ponto que está a ironia. Então o general, né? Isso nunca, disse o general. Dizendo este nunca, o general deu um soco na mesa. Como quer dizer, aceito. Raras vezes a ira nos leva a sábias decisões, e essa também não foi uma delas. Ele deixou a sala real em passo decidido, iria à guerra.
não por ira aos inimigos, mas por amor ao renome. Chegando em casa, pegou tinta, papel e travou sua primeira batalha, que em uma guerra não começa com tiros, mas com despachos para o arsenal. Convocação de praças, portarias encomendando novos uniformes, ordens de lavagem de bandeiras, mandos de aumento da tração dos cavalos, enfim, ninharias não muito heróicas. Terminado o trabalho, pegou sua pistola e foi até o jardim. Lá colocou 5 latas em cima de um tronco de árvore e de uma distância de 20 passos atirou, fazendo-as cair com apenas 6 disparos. Não praticava há anos, mas ainda tinha a pontaria que levou à sepultura centenas de inimigos e um amigo que fez versos para sua esposa. Então, José Roberto Toreiro é o pecado da ira. O próximo pecado é a gula. A gula. E o livro é do Luiz Fernando Veríssimo, que é famoso, né? A velhinha de Taubaté, o analista de Bagé, né? Que são os personagens, aquelas comédias que ele escreve, né? Então é o filho do Érico Veríssimo, todo mundo conhece a obra, e o Clube dos Anjos seria isso, o pessoal se encontra para comer, né? Comer. São um grupo de amigos que fazem tudo para saciar esse pecado da gula, né? Então, guloseimas, né? Todo o jantar foi uma maravilha, depois os canapés, fundos de alcachofra ao vinagrete. E aí, quando eu trouxe o buffet bourguignon da cozinha, provocando, oh meu Deus do céu, do Abel Avissalo, fui recebido com uma ruidosa reivindicação da mesa entusiasmada. Queriam saber quem era o cozinheiro misterioso. Contei quem era o Lucídio, ou pouco que sabia dele. Nosso encontro na loja de vinhos, a sua omelete perfeita, que me levava a aceitar a sua oferta de cozinhar para o grupo, e a sua história do fugu e da sociedade secreta. Alguém disse, esse cara não existe, você está inventando. Paulo disse que tinha lido alguma coisa sobre a tal sociedade, mas num livro de ficção. História, disse Pedro, com uma boca cheia de carne. O Caio está te gozando. Tiago disse que o Lucídio podia ser um farsante. Podia até ser uma invenção minha, mas era um grande cozinheiro. Então, assim, a ficção toda gera em torno de comida, né? Gula, né? Então são insaciáveis no Clube dos Anjos. Vamos para o próximo volume, que é o João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro, famoso, né? Sargento Getúlio, né? Sargento Getúlio, Vive o Povo Brasileiro, Sorriso do Lagarto, né? E aqui ele faz uma literatura, já que o tema é luxúria, a casa dos Budas ditosos, luxúria, ele vai falar que na literatura no nível mais erótico, né? Então, e ele é altamente irônico, porque a narração é em primeira pessoa, né? E ela faz altas ironias, faz ironia com Freud, ironia com Shakespeare, né? Sou fixada na fase oral canibalista certamente, adoro qualquer forma de ingestão. Nesta época eu já estava bem fixadinha, hoje isto é perfeitamente claro. Não sou chegada à psicanálise. Lá em casa, desde muito antes de Freud, com certeza, sempre se achou obsceno ficar contando intimidades e fraquezas a um estranho. Mas de vez em quando uso uma frase que aproveita o jargão dos psicanalistas. Acho que é meio inevitável na minha geração, não sei. Então, na falta de melhor observação, eu tenho certeza de que me encaixo nessa situação de fixada na fase oral. Passei anos sem entender nada, e essa noção quebra meu galho, porque sempre achei gostoso de gerir, e não sei se por via venosa tenho continuado a vida fora, apesar de hoje em dia estar um pouco blasé. Então a narradora vai mostrando suas aventuras, né, dos Budas ditosos, né? E é muito divertido, é mais divertido, né? Vamos para o próximo volume, Canoas e Marolas, vai falar da preguiça, do João Gilberto Noll, famoso também, né? João Gilberto Noll, que tem publicado desde os anos 80, e ele é famoso pelo Armada, Fúria do Corpo, Hotel Atlântico, Acenos e Afagos, e esse Canoas e Marolas. E João Gilberto Noll, que nos deixou em 2017, né? Então ele publicou esse livro em 99 para essa coleção, e é um livro assim que tem uma certa, como fala da preguiça, né? O personagem está narrando a história em primeira pessoa, é aquele narrador tipo do Noll, né? Narrador assim, prolixo, cheio de redemoinhos na linguagem, né? Muito preocupado com questões inconscientes, e uma narrativa amorosa, assim, que, né? Vai te dar até uma preguiça de ler, mas é de propósito, né?
vai te dando a preguiça de ler, mas de propósito, porque ele é justamente isso, o tema da preguiça, né? Então você precisa ter atenção na leitura, não é uma leitura assim vertiginosa, está acontecendo, não, é uma leitura assim que você pode sentar na rede ali e vai lendo com calma, né? Eu estava à beira do rio, e atrás o garoto resmungando a sua semântica ensandecida. Fechei os olhos e me vi retornando para minha velha casa, lá atrás da curva do penhasco. E ao chegar, enfim, enfiei a cabeça entre os braços cruzados sobre a mesa, a esperar o crepitado celofane, desvelando um presente esperado, o guia das horas, um manual que ensina como preencher os minutos sem se aborrecer, com coisas que nos tiram da atualidade para nos levar a um audacioso nomadismo destruidor de qualquer rastro, paradeiro e fixação ao solo e outras coisas mais. Quando o celofane se abrisse inteiramente, eu, quem sabe, explodisse uma gargalhada e com isso me rejubilasse pelo menos com uma tarde redonda, sem transbordamento, sereníssima, então correria para sentar na pedra da subida do penhasco, onde me poria a ler o guia das horas. E quando acordasse da leitura, com certeza não estaria mais ali nem em outro lugar, mas já seria um puro ponto informe, não importa onde, a ejacular sua derradeira gargalhada. Então, trecho de Canoas e Marolas, João Gilberto Noll, para a coleção Pelos Pecados. Eu não tenho aqui o livro 6, que é do argentino Martínez, mas tem o livro 7, o Martínez fala sobre a soberba, né, o voo da rainha. Eu falo sobre o ambiente de jornalismo, não lembro do enredo, mas eu falo do ambiente de jornalismo, as disputas entre jornalistas, né, a vaidade do jornalista, etc. Mas aqui o Ariel Doffman é aquele famoso por Como Ler o Pato Donald. Como Ler o Pato Donald. Ele fala sobre os quadrinhos americanos, a colonização cultural pelos quadrinhos, né, como os americanos passam a ideologia americana capitalista pelos quadrinhos, né. Ele é o Ariel Doffman é um chileno que foi exilado né, no Chile depois do Pinochet, né? Aí ele foi para os Estados Unidos, foi para a Europa. E aqui ele vai narrando a história do Graham Blake. Graham Blake é um cara muito rico, né? É um rico generoso, mas assim, ele tem tudo, né? Um cara rico tem tudo, ele fala assim, né? Tem uma vida tudo para ser feliz, tem filhos maravilhosos, situação financeira invejável, amante belíssima, tal, de certo, carreira de negócio, só que ele é um cara assim, cheio de problemas, né? Cheio de problemas, insatisfações, desassossegos, né? E ele sempre quer mais. Ele é generoso, mas ele sempre quer mais, né? Satisfeito, tem tudo na vida, mas está satisfeito. É impressionante isso. Então ele vai mostrar como é que ele cria um inferno a vida dele por isso. E aí ele é levado, né, a uma casa de descanso. E aí ele vai envolver 1000 aventuras. Aí ele vai narrando aqui como ele apresenta o personagem, que vai alternando terceira pessoa e primeira pessoa. Às vezes você entra nos personagens e tem um narrador que conta a história, né? No geral. Generosidade. Esta é a sua característica predominante. Se você lhe pedir 10, ele lhe dá 20. Deixe-me clicar para passar mais uma cena agora. Aqui mostra Graham Blake no elevador, descendo junto com Hector, que carrega as malas do patrão, para essa estadia de um mês conosco. Olhem isto, é o momento em que eu explicava nossos preços para ele. O senhor nos deixa 3 milhões de dólares de calção. A não ser pelos 10% para cobrir as despesas, nós, não havendo pergunta, não tocaremos no restante do dinheiro até o fim do seu mês e apenas se o senhor estiver plenamente satisfeito. Temos tanta confiança nos nossos produtos, Sr. Blake, quanto o senhor nos seus. O senhor vende uma terra limpa, nós vendemos uma consciência limpa. Aqui é a narração em terceira pessoa em relação a Blake, mas em primeira pessoa porque é um dos médicos, né, da casa de repouso. E ele vai narrando aqui da mente da esposa, da amante, né, vai alternando os narradores em relação ao Blake, quem é o Blake, e a própria voz do Blake também aparece na história, né? Então é isso aqui, é o 7º volume da coleção. E terapia para falar sobre a avareza, no caso aqui, insatisfação, né? É um narrador que está sempre, um protagonista sempre satisfeito. Então essa coleção, né? Essa coleção do aqui, né? Recapitulando, os livros são fantásticos, assim, né? O material o produto livro, podemos dizer assim, né? As edições 98, 99, coleção
plenos pecados. Agradeço a atenção e compartilhe.